Terminando. Tá terminando. Olha, vocês já estão vendo. Olha, gente, estamos começando aqui o nosso vídeo, né, dessa aula, né, deste curso de grego clássico e koiné, né, introdução ao grego clássico e koiné, promovido pelo grupo do Núcleo de Cultura Clássica da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Gilson Gomes Mento, sou o professor voluntário deste curso, né, que sou mestre em letras e literatura comparada pela UFC também. A gente está tendo uns problemas técnicos hoje, e aí eu estou tentando gravar a videoconferência num outro formato, onde eu tento apresentar a videoconferência com o computador e ao mesmo tempo falo com vocês através do celular. Mas aí tá tendo um delay no compartilhamento do PDF. E aí por isso eu tô esperando esse delay terminar para poder começar, né, a aula propriamente dita. Tá quase dando certo. E olha, eu tenho a impressão que vocês estão visualizando a página certa agora. Aí vocês estão vendo aí o 7, estamos aqui no capítulo 7, né? O título do capítulo é Hokyclops Beta, não é isso? Essa não é a página correta? É isso aí, professor. Ótimo, perfeito. Hokyclops. Aí temos aí uma imagem, né? O que é que vocês estão vendo aí na imagem, hein, gente? Tem um bode em cima de um homem, né? Um homem está sendo carregado pelo bode. É isso? Na verdade não é bem um bode, porque perceba que ele tem uns chifres enrolados. Ele não é um bode. O que que ele? Carneiro, professor. Ele é um carneiro. Ele não. Um carneiro. Ele não é um bode. Mas é um carneirão, caramba, gente. Sim, ele é chamado de grande carneiro na história. E aí tem esse homem, ele está amarrado, né, no carneiro e está sendo levado, né, pelo carneiro, né? Está escondido na parte de baixo do carneiro. E aí tem a frase, tem uma legenda. Quem pode ler a legenda para mim? Você é a Brisa? Por favor, Brisa, lê. Corpo de Deus, ecto, antrou, Coclotos, exelgei. Isso, ótimo. Então, Rodisseus, ectu, antro, tu, Kyklopos, ecpelgei. Uma coisa que eu tava querendo comentar com vocês é que eu tava lendo o método assimil do grego antigo, né? E eu percebi que ele faz uma observação bem diferente em relação à pronúncia assim reconstituída. Ele vai acentuar, ele pede para você dar uma subida, né, no segundo elemento dos ditongos. Então é como se ele quisesse que a pronúncia fosse Odisseus, né? Mas eu mesmo aqui no Brasil não se pronuncia dessa maneira, mas ele mesmo na versão italiana, que é a que eu comprei, porque eu mandei para vocês a versão em francês, né? Mas na versão italiana, que deve ter sido já uma versão a mais
ele acrescenta um comentário de que isso não faz parte da tradição. Mas aí ele aconselha, mas enquanto que na versão francesa ele só manda falar desse jeito, mas não comenta que não faz parte da tradição. Eu tava com ele aqui, mas eu não sei se eu coloquei ele em outro lugar. Era pra estar fácil, que eu tava com ele olhando ontem, mas agora ele foi parar em outra prateleira. Ele não tá à mão. Mas isso não é tão importante. É só para se vocês pegaram os áudios lá do Grec Ancien, Assimile Grec Ancien, pode ser que você escute lá Odysseus, né? Uma subida, né? Vocês estão me compreendendo, gente, o que eu estou falando ou não? Sim. Sim, pois é. Aí então, só para não criar assim uma divergência, porque eu acho que é uma boa, as gravações são úteis para vocês ouvirem, né? Mas é claro que você não vai falar exatamente daquele jeito, mas é um padrão interessante. Chique. Esse aqui, que é o italiano, il greco antico, assimile il método indutivo. E aí, esse aqui que eu devo ter mandado para vocês lá no outro semestre, as gravações lá do original em francês, e também o PDF do original em francês. Não sei se quem de vocês passou um tempo ouvindo as gravações. Algum de vocês passou um tempo ouvindo as gravações? A Brisa diz que sim. É um método para você estudar por uns 3 meses. Você teve que estar com eco. Mas você pode me responder por escrito. É um método que serve para você fazer um estudo de 3 meses e pouco, que é interessante. Tem várias. Marcos, você quer falar? No caso, o senhor se refere aos vídeos lá do YouTube ou algum material que o senhor postou lá no nosso mural? Isso, lá no do primeiro semestre, porque eu tive que fazer um novo, né? Eu fiz um novo porque tinha umas 50 pessoas, não era lá inicialmente, e agora o grupo é bem menor. Mas se vocês quiserem, eu reposto. Entendi, professor. Se vocês quiserem, eu reposto. É que eu estava olhando isso esses dias, e aí acabei pensando nisso. Sim, continuando aqui. A gente não chegou a traduzir a frase, né? Odysseus ectuantro tu Kyklopos ekpeugei. Como é que você traduziu, Brisa? Odisseu escapa do Ciclope para fora da caverna. Bom. Uma boa tradução. Lembrando que aqui, né, o tu Kyklopos tá no genitivo, né? Genitivo. O Marcos também que fez uma tradução, né? A tradução do Marcos foi
deixa eu ler. Odisseu foge da caverna do Ciclope. Também é uma tradução possível, né? Que aí você faria uma coordenação, né, entre esses elementos, né? Tu antro, tu Cíclopos, né? Foge da caverna do Ciclope, né? Como se o Ciclope estivesse fazendo referência à caverna, né? De quem é a caverna, né? A caverna seria do Ciclope, né? Seriam duas possibilidades, né? Aí de tradução aqui dessa frase. Odisseu foge da caverna do Ciclope, ou Odisseu escapa do Ciclope para fora da caverna, né? Seriam duas possíveis traduções. Lembrando que às vezes você tem essas possibilidades, né, de traduções divergentes. Não deixa de ter uma ambiguidade estrutural aqui nessa frase. Agora eu vou ver se eu consigo assim, você tá perguntando sobre antro. Antro aqui diz a caverna ou antro, covil. Eu pergunto porque a palavra lembra muito antro em português. Eduardo, a gente está traduzindo aqui esse antro como caverna, mas porque basicamente é isso. Mas assim, quando você diz assim covil, eu acho que você tá buscando assim apenas sinônimos de caverna. Um covil nada mais é do que uma outra palavra nesse contexto aqui para uma caverna. E eu acho que se você procurar, provavelmente antro é uma transliteração do grego. Provavelmente antro deve ser uma transliteração do grego. Deve ser uma palavra assim, um decalque direto do grego. Deu para entender? Agora eu vou tentar rolar a página e torcer para não demorar assim muito tempo para rolar a página para vocês. Boa noite, Demir. Boa noite. Alguém tá com um ruído aí, eu não sei quem é. Aí eu não vou nem tentar mexer muito no zoom, mas não, vou deixar mais ou menos assim mesmo o zoom. Aí aqui temos de um lado nós temos os verbos, né? Quem gostaria de ler rapidamente os verbos? Posso ler, professor? Arthur, por favor. Apocrinomai, eu respondo. Balo, eu lanço. Melos, mas infinitivo, eu estou a ponto de, eu pretendo. Formal é um verbo ativo. Aqui eu acho que era para ser formal, ficou com o espírito invertido. Um erro de digitação, era formal. Normal. Normal. Eu coloco em alguma coisa, um X, em movimento, como ativo intransitivo. Começo, corro. Como médio intransitivo, ponho-me em movimento. Eu começo, eu corro, eu me apresso. Isso. Próximo. Sim. O próximo é power. É um verbo ativo, como verbo ativo transitivo. Eu paro alguma coisa. Como médio intransitivo, eu paro de fazer alguma coisa. Mais genitivo, eu cesso de. Isso. Às vezes quando ele está no médio, a gente vai traduzir como parar mesmo, né?
eu paro a mim mesmo, eu paro de fazer alguma coisa, né? Ou cesso de. Às vezes ajuda a mudar o verbo, a tradução de parar para eu cesso de, né? Eu gravei um vídeo pro pessoal do quarto semestre lá no YouTube, que eu tá lendo aí umas páginas do Aprendendo Grego, que é a tradução do método inglês Reading Greek, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo? E Sim. aí eu li lá assim a conjugação do verbo power. Então vocês podem ver. Tá tendo um errinho aqui no meu computador, não sei o que, de sistema está falhando. Tomara que não dê um grande problema. Mas aí, eu caí a internet aí, gente, no celular, ou ainda estou no celular? Não, tá bom. Tá normal. Tá funcionando. Então é bom assim porque fazer essas divisões, porque o que está sendo gravado aqui, ele está gravando só assim é mais fácil assim a videoconferência cair no Chromebook do que no celular. E aí se a videoconferência cair no celular, o que vai acontecer é que vai desaparecer o texto, né, que está sendo exibido, mas eu fico, né, aí ninguém fica tão desesperado. Aí quem pode ler para mim? Então é interessante, se você quiser ver aí quiser me ver lendo, né, a conjugação do verbo, você pode dar uma olhadinha nesses vídeos. Eu gravei uns 2 vídeos bem longos e nem ficaram tão bons, porque se para ficar bom mesmo eu teria que ter gravado um terceiro vídeo de um pedaço lá do meio. Eu dei quando o primeiro começou a ficar grande, eu parei, mas quando o segundo eu deixei ficar grande demais, e aí eu devia ter parado e começado um terceiro, né, para poder ter 3 vídeos assim de 40 minutos, mas acabou ficando um de 40 e um de 1 hora e pouco, que ficou meio incompleto, porque quando chegou na metade eu disse, não, isso aqui eu não preciso ler para vocês não, posso ir lá pro final e ler mais uma parte do final. Se depois vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá no YouTube. Algum de vocês viu? Pelo menos deu uma visualizada de um trecho? Se não, depois dê uma olhada. Não. Tranquilo. Quem pode ler os adjetivos aí? Não, o professor tirou a dúvida aí, no normal. Ele tem, eu coloco, parece um X maiúsculo, em movimento. O que é que significa esse X aí? Eu coloco e versos em movimento, é isso? Não é verso. O X aí, ele está exatamente como está no inglês, mas o X aí seria uma incógnita, né? Seria alguma coisa ou algo, né? Entendi. Ok. Obrigado, pessoal. E aí aqui não aqui tá normal, mas deveria ser normal. É um problema de digitação. O espírito ficou invertido. Era para ser normal. Quem pode ler os adjetivos, gente? Eu posso. Não seriam os substantivos?
Não, porque eu quero que você leia o que tá dando para visualizar logo, antes de baixar a página. Wir, que é 2, res, mia, hen, que é o acusativo singular masculino, rena, uma. Isso, então isso aqui é são numerais, né? São adjetivos, mas são numerais. Paz, passa, pan. Nominativo masculino, pantes. Genitivo plural, panton. Acusativo plural masculino, pantas. E acusativo plural neutro, panta. É todo, toda, tudo, inteiro, inteira. Isso. Sopron. É sábio, prudente. Isso, sábio, prudente, né? O de mente sã, né? Às vezes você encontra também. A gente pode encontrar também aqui de mente sã, assim, do aí aqui continuando, eu vou tentar deslizar agora a página para ver se não tem aquele delay muito demorado. Acho que deu certo. Marcos? Ô professor, desculpe interromper o senhor aí. Ali na palavra pau, eu paro, né? A pronúncia porque tem um Y, né? O Y e o ômega no final de pau. Isso. É pau mesmo a leitura, a pronúncia? Como é que você gostaria de pronunciar? Da maneira correta, tem uma maneira padrão aí? Se você for pronunciar da maneira como a gente normalmente pronuncia lá na Universidade Federal do Ceará, você vai dizer pau. Se você quiser pronunciar assim, como o Assimil estava meio que recomendando, seria pau, né? Pau. Se você for pronunciar como se fosse grego moderno, como se fosse pronunciar como se fosse grego moderno, seria pavo. E se você fosse pronunciar como a gente, com uma pronúncia erasmiana que a gente fazia antigamente, seria pau, dando um timbre o para o ômega, né? Pau. Todas essas eu acho que seriam aceitáveis. A mais estranha seria a do Assimil, e a do grego moderno talvez fosse aceitável por descendentes de gregos, né? Por gregos, né? Deu para entender? Então, professor, Paulo fica melhor mesmo. Você prefere a do Assimil? Entendi. Porque é o seguinte, professor, eu estudo, por exemplo, a língua do francês, a origem dele em relação ao grego, porque a teoria atual diz que o francês tem origem no latim, e eu discordo, eu acho que vem do grego. Entendo. Não, então, tudo bem. nesse sentido, a pronúncia, o francês obedece o Y, né, do U, aí ele lê como U, então já é uma prova de que teria, né, a ver mais com grego do que com latim, que o latim tem som de U. Não, provavelmente o autor do Assimil do grego antigo, o menino, né, o Jean-Pierre Guglielmi, provavelmente deve concordar com você. Então é interessante você dar uma lida lá no trabalho dele, né, para poder ver o que ele fala. Jean-Pierre
Jean-Pierre Guglielmi. Guglielmi, talvez, né? Na pronúncia, né? Jean-Pierre Guglielmi. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês. Beleza, já coloquei aqui, eu acho. Tranquilo, né? Dê uma pesquisada porque eu acho que ele deve concordar com você. Tá, obrigado. Ele também fez o assimil, não sei se é egípcio ou copta, que acho que tem um assimil egípcio ou é copta, que ele também foi ele que fez. Continuando, quem pode ler os substantivos? Eu não vi quem foi que levantou a mão, ou foi uma mensagem? Quem foi, gente? Ah, sim, estou vendo agora. Eu não consigo. Ah, sim, Marcos Araújo. Por favor, Marcos. São os substantivos, né, professor? Isso. Certo. Vamos lá, estou meio enferrujado, mas vamos lá. Rudsenos, Ton, Senu. E o estrangeiro, Ruinos, Tom, Tu, Oino, isso, oino. O vinho, oftalmos, tu, oftalmo, Melhor oftalmo. Oftalmo, o olho, rir. Não, é pur. Pir, isso. Roupir, roupir. Não, é topir. Topir, ok. Riros. Piros. Piros, o fogo. Isso, lembra de da pira. Isso, correto. O meu celular agora vai ficar meio de lado, porque ele começou a descarregar e aí eu tive que colocar ele no carregador. E aí por isso, pra vocês eu tô aparecendo meio de lado. Mas não está muito estranho não, né? O Eduardo está dando outros cognatos: pirotécnico, piromania. Isso. Continua. Roqueimo. Tu queimonos. Isso. A tempestade, o inverno. Isso, exatamente. Gigas, foberos, gigante terrível, pelórios, monstro, roupalon, acho que é isso, roupolon, estaca. Isso. Você leu algumas palavras que não estão nessa versão que eu estou mostrando, mas elas aparecem na versão italiana e também na versão espanhola do método, que é baseado numa versão mais antiga do Atenásia, que é essa aqui da capa cinza. Nessa aqui da capa cinza, essas palavras também aparecem. Vocês estão vendo? Sim. Então, pois é. Eu não tenho a versão italiana, eu só tenho essa aqui, essa versão da capa cinza. Mas essas palavras que você leu por último aparecem. Mas é umas divergências no texto. Vão aparecer assim algum trechinho a mais, né? Ele vai dizer que
o Ciclope é um monstro terrível, não sei o que, né? Como era que você chamou mesmo o monstro terrível? Foberos, Pelórios. Isso. Uhum. A Europalon. Isso. É um gigante terrível. Gigas Foberos, né? Gigas Foberos. Era Gigas Foberos. Um gigante medonho, terrível, né? E Isso. aí depois você disse uma outra palavra para monstro. Qual foi? Felorium, foi? Pelórios. Pelórios. Uhum. E Europalon é uma outra palavra para uma estaca, né? Um pedaço de madeira que eles encontram, né? Lá dentro da caverna. Tudo bem? Aí aqui do lado você tem alguns advérbios. O Demir, você levantou a mão? Várias pessoas levantaram a mão agora, mas o Demir, acho que você levantou a mão. Você ainda não falou. Você gostaria de falar ou foi por acidente que você clicou no ícone da mão? O senhor está me ouvindo? Sim, estou. Boa noite, professor. Talvez eu tenha perdido essa aula, ou então não tenha lido. É que esse período está um pouco complicado para mim, acompanhar as aulas assim direto. Eu estou chegando tarde, mas eu tenho feito o que eu posso. É que o companheiro aí, no substantivo, na linha 4, ele leu topir. Na linha 4, o substantivo. Não estou corrigindo o colega, não. Estou falando pela dúvida. Mas aí não seria um UR, não? Um UR? Como é? Na linha 4 do substantivo, topir. O que tem? Na linha do olho, professor. Ele está perguntando se ao invés de topir, seria topur. Topur, isso, amigo. Obrigado. Ah, sim, mas isso aí é só uma questão de sotaque, né? Porque se você não consegue assim, porque o ideal seria que você conseguisse assim fazer esse movimento, né? Assim, ir com a intenção de fazer um I, pronunciar um I, mas arredondar os lábios como se você fosse falar U, né? Você arredonda o U, mas você vai na intenção de falar I, assim, I, pir, to, pir, ó, I, to, pir. Tudo bem? Ok, tudo bem. Okay. Tu, piros. Tu, piros. Aí tem que fazer a diferença entre o tu mais longo, que é um som de U mesmo, que é com as duas letras, ômega Y, tu, para esse piros, 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 tu, piros, tu, piros. Deu para entender? Ok, professor. Tranquilo, né? Aí... Obrigado. Eu não tô corrigindo o colega, não. É só dúvida minha mesmo, tá? O colega tá correto. Não, mas na verdade o colega, ele disse que estava enferrujado e ele teve vários problemas de pronúncia. Não foi só esse. Exatamente. Ele disse, estou enferrujado, vou indo. Eu até... Valeu, professor. Mas vamos aí com calma, gente, com calma. Ninguém aqui está querendo envergonhar ninguém. Eu quero que vocês tentem melhorar a leitura de vocês, só isso. Aí, continuando aqui, advérbios. Temos aqui 3 advérbios: entade, poten e pós. Então, entade seria aqui, né? Às vezes pode ser ali também, mas
Então, né, no sentido de tempo, mas aqui no texto vai aparecer como aqui, entade. Aí, poten é um interrogativo, né? Assim, de onde, né? Poten. E o pós é um interrogativo, né? Como, né? Perceba que ele tem um acento circunflexo em cima dele. Depois vocês vão ver outro pós que não tem esse acento circunflexo. Aí apareceu também o substantivo próprio Rocúclops, Tucíclopos, que é o ciclope, monstro de um olho só. Tranquilo? Tem um erro de digitação aqui, tem um T no lugar de um tal. Não sei se vocês perceberam, mas é porque aqui não dá para ajeitar, porque aqui está no PDF, não está no documento do Google. Depois eu tento corrigir lá no documento do Google. Aí por último eu vou tentar mandar o documento do Google para vocês. Aí aqui começa o texto propriamente dito. São 8 horas. Aí aqui tem um vocabulário complementar, né? Psopon, barulho, gigas foberos, gigante terrível, mesoi toi metópoi, no meio da testa, tontuantro, micron, no recanto da caverna, endon, dentro, toeisodon, a entrada, amelgei, ele ordenha, cai, ele acende. São aqui um outro vocabulário complementar para este parágrafo aqui. Quem é que pode ler para mim este parágrafo agora? Hein, gente? Eu posso. O meu nome é o Johnny. Isso. Johnny, por favor. Dioligo Psopon megiston acusi kai eserketai gigas poberos. Esgar optalmos en mesodometopo enesti. Hotun Odysseus kai hohetairoi mala pobuntai kai eston tuantru micon eusi. Odenigas protomenta probata kai ta saigas esto antron eselaunei epei de panta endon estin liton megiston aire kai esten tuantru eisodon balei in alta de protomenta saigas amelgei epita de pir cae uto de ton todicea cae dos retairus horá cae oxenoi boa dines este cae poten pleite. Ótimo. Aí aqui teve um errozinho de digitação aqui. Aqui tem uns 2 pontos que deveriam ser um ponto médio, um ponto alto, viu? Porque aqui quando eu converti, né, de imagem para texto, deu esse probleminha, né? Apareceu às vezes 2 pontos no lugar de um ponto médio, ponto alto, mas serve aqui na tradução, seria algo como um ponto e vírgula, né? Um ponto e vírgula. Você quer traduzir, Johnny? Sim. Pouco tempo depois, né, de escutarem o grande barulho, né? Grandíssimo barulho. Isso. Entra um gigante terrível, né? Amedrontador. Isso, medonho, a tremonda, como é que amedrontador, né? Dá medo. Pois tem um olho no meio da testa. Tanto Odisseu quanto seus companheiros sentem muito medo e fogem pelo canto da caverna. Isso, para o canto da caverna, para o recanto da caverna, né? Isso. O gigante, né, primeiramente, leva, né, para dentro da caverna, né, tanto as ovelhas quanto as cabras. Isso. Quando todos, né, estão dentro, levanta uma pedra grande. E aqui é uma enorme, né, grandíssima pedra, né?
Isso. Uma grandíssima, uma enorme pedra, né? E a arremessa, né? E a joga em direção à entrada da caverna. Isso. E se incauta dela, tô meio perdido. Esse aqui não dá pra traduzir como aqui, né? Tipo, é mais um então. É um outro então. Então, neste exato momento. Sim. Então, né? Eles. Então, ordenha as cabras. Não, primeiro. Próton. Sim. Primeiro, né? Ordenha as cabras. Em seguida, né, acende o fogo, né? Isso, acende acende fogo. Isso. Então, né, olha tanto para Odisseus quanto para seus companheiros e diz, e grita, né? Grita. Cadê? Quem você Boy. Grita. Aí os estrangeiros, né? Quem vocês são e de onde vocês navegaram, né? Isso. Aí aqui de onde vocês navegam, né? De onde vocês está no presente, né? De onde vocês navegam. Aqui tá faltando, acho que um sinal de aspas, né? Aqui um aspas simples. Para começar aqui o oxenoi, tines este caipoten pleite, né? Mas tem uma pergunta aqui, né? Vocês percebem aqui esse ponto e vírgula aqui que está marcando uma pergunta, né? Então esse tines é um interrogativo, é quem sois, né? E aqui está no plural, quem, como que tipo de pessoas são, né? Vocês, né? E de onde vocês navegam? Pleite, xenoi, estrangeiros. Tá dando para entender, gente? Sim. Tranquilos? Alguma dúvida nesse primeiro parágrafo? Eu ouvi alguém falando. Oi, me escuta bem? Assim, escuto. Professor, o senhor traduziu Mihon Ferguson. Esse Mihon, como é que foi que o senhor traduziu? Eu gostei da tradução, mas eu não lembro. Antigamente eu usava canto, mas dessa vez eu usei recanto. No recanto da caverna. Sim. Então eles escapam, eles fogem para o recanto da caverna, né? É um lugar mais escondido, mais interior, né? Continuando. Tranquilo, era só isso? Era só isso. É que eu vi aqui no inglês, falava que era um lugar interno, né? Eu tava isso. Falar em português. O senhor usou essa daí, eu achei boa. Isso. Então eu usei recanto, mas antigamente eu acho que a gente colocava recanto, melhor. Eu coloquei recanto nessa versão aqui do PDF, mas anteriormente eu acho que a gente usou canto, né? Em outros semestres. Aí aqui tem mais esse parágrafo aqui que tinha um vocabulário complementar: harpasdei, toma, arrebata, coptei, bate, golpeia, prostengen, na terra, no solo, em direção à terra, né? Ro enkepalos e crei, o cérebro escorre dewey, né? Molha. Aí quem gostaria de ler esse parágrafo aqui? Marcos. Vamos lá, né, professor? Bora. Tem que voltar a ler, né? É o
segundo parágrafo, não é isso? Isso. Odisseus, remeis, Acaioi, Esmen, Perim. Não, Pessim. Pessim. Pessim ou Fessim? Pessim. Cai apotes Troias. Raicade. Não, Oicade. Oicade. É porque tá tão pequeno aqui quanto decidindo se é forte ou é fraco o espírito. Não, sempre vai ter esse problema. É muito complicado. Oicade. Pleomen. Reimon. De Gemas. Entade. Elaunei. Isso. Aqui eu também não estou identificando se é forte, se é fraco. Aqui errou, com certeza errou. Errou. Rode Ciclops. Uden. Ciclops, Uden. Apocrinetai. Aproquineta, ala, hormatai, epitus, arraios, ton, retairon, do, apadzei, cai, coptei, rosten, gen, ode, não, aqui você vai dizer enkefalos ou enkepalos. Não, o gama aqui você vai dizer Enkefalos. Ecreicai dunei ten. Duei. Não, na verdade é dewei. Dewei ten. Gen. Isso. Você traduziu? Essa aí. Eu tentei, professor. E o Odisseu diz: nós somos aqueus de Troia, e de Troia para casa navegamos. Isso. Uma tempestade nos traz aqui. Isso. O Ciclope nada responde, mas se lança contra os aqueus. Dos companheiros, a dois pega e os bate contra a terra. O cérebro escorre e molha a terra. Perfeito, ótimo, muito bem. Alguém aí quer perguntar alguma coisa? Não, né? Tranquilo, né? Aí é que temos mais aqui um parágrafo que tinha um IP. Esse IP aqui, ele é um imperativo aoristo. Então esse conta, né? Tipo conta já. Não é um imperativo. Ah, meu Deus, o Arthur aqui mandou aqui a tradução dele, eu acho. Deixa eu ver aqui como foi que você traduziu, Arthur.
traduziu assim: Rodekukops uden apokrinetai ala hormatai. O ciclope nada responde, mas lança-se. Epitus achaius ton retairon de dio harpadsdei kaikoptei. Contra os aqueus, captura 2 de seus companheiros e os golpeia prostengen contra o chão. Roden que palos e crei kai dewei ten. Aí faltou gen, a palavra gen. Contra o chão, seus miolos vazam e encharcam a terra. Aqui o Arthur preferiu uma tradução mais gore, mais trecheira violenta. Que ele queria. Ele é fã de cinema italiano. E aí ele queria assim, queria ver os miolos assim. O Eduardo disse que é coisa de filme de Tarantino. Não só, porque o Tarantino gosta de copiar, ele mesmo admite. Ele copia muito. A Ciclope Bill, volume 2. A Brisa comentou. Ótimo, gente. Perfeito. Aí realmente essa parte da história é um pouco gore. E aí a Melissa, que estava escutando, vai ter uma reação. Quem pode ler pra gente a reação da Melissa? Caolhos inglórios, o Eduardo comentou. Eu posso. Vai, Brisa. René Melita. Paue ho Filipe. Fecim. Paue. Benos garesim. Ros mitos. Aleite. Moi. Pos excelgei. Ho Odisseus. Ara. Pantas do Etairos. Apopteinei. Ho. Ciclope. Isso. Como foi que você traduziu? Gente, uma coisa aqui, olha, aqui apareceu 2 pontos, mas também era um ponto médio, e que na verdade deveria ser interpretado como um ponto e vírgula. Continue. Aí a Melissa diz: para, ô Felipe, para, pois esse mito é terrível. Mas me conta como o Odisseu foge. O Ciclope mata todos os seus companheiros? Isso. Ótima tradução. Aí esse ara aqui talvez esteja faltando um acento aqui no ara. Mas não é uma coisa assim tão grave, não. Poderia botar, por acaso o Ciclope mata todos os companheiros, porventura? Não é isso, é questão de digitação mesmo que eu estou comentando, que eu acho que ele tem um acentozinho em cima, e aí na visualização que eu estou mostrando não está aparecendo, e aí pode dar a entender que esse ar é uma outra palavra que vocês não viram ainda, sei lá, né? Mas é uma área que para poder fazer uma pergunta. Não é nenhum área novo que vocês não tenham visto. Sim, tá faltando um acento circunflexo em cima do primeiro A. Aqui, deveria ter um acento circunflexo em cima do espírito. Que
Porque na conversão o acento circunflexo sumiu. Mas foi ótima tradução, deu para entender tranquilamente. Alguém aqui ficou com alguma dúvida aqui, gente, nesse parágrafo? Professor? Oi. Me diz uma coisa. No final desse primeiro parágrafo, a palavra ciclope, né? Sim. Essa palavra ciclope, ou no grego, os nomes próprios, eles não são declinados, não? Não é isso. Os nomes gregos normalmente são declinados. Quando você tem uma transliteração de um nome que não é grego, às vezes o nome não é declinado. Mas aqui, esse nome é declinado. Ele só está aparecendo diferente para você porque ele é da terceira declinação, mas ele termina em sigma, o que é uma característica bem comum dos substantivos gregos masculinos. A única coisa que está assim, um pouco estranha é que ele está terminando em psi. E aí está tendo uma fusão, né, do som p e do som s, formando a letra psi. Aí por isso está um pouco estranho. Essa palavra é da terceira declinação. E aí a gente não viu, se você não estudou a terceira declinação muito, você pode estar estranhando esse final em psi. Mas ele é um final normal na terceira declinação. Tudo bem? Tá bom. Ok, professor. Bora lá, continuando. Aí aqui o Arthur tá comentando aqui a tradução dele. Ele tá dizendo aqui. Não, Marcos disse. E Melissa diz: para, ó Felipe, pois terrível é a história. Mas diz-me, como Odisseu foge, acaso o Ciclope mata todos os companheiros? E o Arthur diz: Deinos Garestino Romitos, se traduz, porque a história está muito gore. Perfeito. Deinos Garestino Romitos, porque a história está muito gore. Qual é, irmão? A história tá braba. A Brisa comentou. Tradução na linguagem de hoje. Não é nem na linguagem de hoje. Isso aí é na linguagem, sei lá, urbana, né? Não. Bem, né, a gente às vezes aqui na UFC faz umas traduções assim, das traduções matutas. Assim, a versão de vocês aí não seria nem a matuta, seria a da urbana, né? A da cidade. da gíria urbana. Joy Division, Hellenic Mitologia. Joy Division, não sei o que é Joy Division, mas o que é, Eduardo? Eu não entendi a referência. Uma banda gótica. Uma banda. Não, entendi. Arthur, eu não conheço. Eu sei. Essa barba, né? Eu pareço mó roqueiro, mas não sou. Não sou, infelizmente. Eu vi aí que você foi para um show. De quem você foi pro show, hein? Hein, Arthur? Tem as fotos? Foi do Kiss. Foi do Kiss, gente. O Arthur foi pro show do Kiss. Vocês acreditam? Essa voz tão suave. Realmente foi um pouco estranho. Pois é, gente. O que está acontecendo, gente? Vocês estão fazendo a aula desviar do assunto aí, essas coisas aí, essas conversas aí. Lá
tá parecendo que a Ana Maria tá participando da aula, porque vocês conhecessem a professora Ana Maria, ela adora as histórias assim. Mas continuando aqui, quem pode ler esse parágrafo um pouco maior? Ele tem uns vocabulários complementares, né? Polymetis, que é difícil de traduzir essa palavra aqui. Astucioso seria, né? Cheio de astúcia, né? Astucioso. Eu pesquisei essa palavra e eu vi que era, como que eles falam, é tipo uma frase que se atribui na poesia, né? A um personagem. Um epíteto. Queria dizer que ele era um homem cheio. Isso, epíteto. Queria dizer que ele era um homem cheio de ideias, né? Era tipo algo atribuído a ele. Sim, sim. Ele é muito. É uma pessoa que é cheio de truques. É um trickster, né? Depois, assim, vocês podem comparar ele a Pedro Malazarte, ao João Grilo. Deixa eu ver qual outros personagens que a gente tem assim mais comuns na cultura popular. Me tem, gente, umas referências aí, porque agora minhas referências estão ficando. Mazzaropi, né? Mazzaropi também tem vários. João do Rio, né? Então, tem um Camões também, que também tem um. O Pica-Pau, né? Do desenho animado, sim, com certeza. Ele encaixaria, né? Nesse tipo de personagem. E por isso também eu acho que o Pernalonga também, né? Em várias histórias dele, né? Mas aí, então, aí é que Metie, né? Fica bêbado, embriagado, intoxicado. Moclos é uma estaca. Aí na versão mais antiga do método e na versão italiana e espanhola, em vez de moclos, era aquela outra palavra, não era? Ropalon parece, não era? Como era? Ropalon, no lugar de moclos. Aí terminen é aquecer, rapestai, incendiar, cisdei, chia, né? Faz um barulho assim, sidze, chia, né? Na verdade é como se queimasse, né, a pele, né? Fritasse. Vocês levantaram a mão, foi, gente? Querem fazer uma pergunta? Eu posso perguntar, professor? Claro, pergunte. Professor Lúpalos, tem relação com o paluamento daquele conde lá da Europa, lá, que paluava as pessoas, os inimigos, ele conquistava e depois paluava, né? Porque eu acho que não, talvez não tenha, porque ali eu acho que ele. Paluamento. Eu acho que provavelmente a palavra parece ser mais latina, sabe? Pode ser, até pode ser que tenha um parentesco, mas eu acho que mais fácil ser latina. Teríamos que pesquisar. Eu não posso te dizer com certeza, mas aí vamos pesquisar para ver se tem, né? Assim, se for grego, depois eu respondo, porque agora eu não posso dar essa resposta, mas a gente teria que procurar, né, a origem do verbo empalar, né, e de se por exemplo pau, né, a gente tem pau, né, se pau porque teria origem com empalar, ou se empalar viria
direto do grego e não teria essa relação com o latim, porque pau eu acho que parece mais com o latim. Mas teríamos que ver, né? Qual foi o caminho, porque eu associo as duas palavras, mas talvez elas não estejam associadas, né? Você deu para compreender? Você está falando de Vlad, o Conde Drácula, né? Drácula, né? Conhecido como o Empalador, né? A lenda, né, do Drácula, que fizeram o romance do Bram Stoker, né? Isso, exatamente. O Vlad Drácula, né? O pequeno dragão, né? Lá o rei romeno. Mas a gente teria que ver, né? Pesquisar a etimologia da palavra empalar, né? Empalador, né? Fazer assim, tem muita semelhança, né, professor? Assim, não, parece um pouco, mas teríamos que ver, né? Se não é só semelhança mesmo sonoro. Quem pode ler, gente, esse parágrafo pra gente? Rodefilipos, o damus pesim, o fantas apoctenei ho kiklo. Ih, caramba! Kiklo. Tem problema com essa palavra. Rogar Odisseus estim aner Polimetes, Protomen, Oculum, Oinon, Toi, Cuclobi, Pareque, Ostei, Kilo, Dióligo, Mala, Metier. Bem, olha essa daí. Vai com calma. Metier. Você tem, olha, se você não conseguir pronunciar o francês, você tem que escolher por onde você vai. Ou você vai dizer porque olha, por exemplo, pense na palavra déjà vu. Como é que você pronuncia déjà vu? Tem gente que fala déjà vu. Eu falo déjà vu. Mas aí eu pareço super pedante. Toda vez que eu falo déjà vu, aí já vem o pessoal dizendo assim, nossa, é o francês. Aquela coisa assim. Já viram aquela sketch do Porta dos Fundos, que o cara vai dizendo Wood Allen, aquela coisa assim, não sei o que. Entendeu? Então vai com calma, mas escolha um caminho. Ou você vai no U ou vai no U. Então, ou vai no I ou vai no U. Você vai acertar, vai. Nepiei. Epeidei, cateude, ro, desculpa. Olha, como eu disse, ou diz Kiklops, ou você vai dizer Kiklops, ou você vai dizer Kuklops. E o pessoal que fala inglês adora dizer Kuklops. Aí é porque a gente tem ciclope, né? Aí eu fico com esse I na cabeça, mas aí eu vejo U e meu cérebro dá um punk. Enfim. Eu traduzo essa parte? Não, termina a leitura, vai, termina a frase, a leitura, vai. Moclon, Megiston, Odisseus, Eurisquei, Catus, Etairos. Aí aqui é Eurisquei, Caitus, Retairos. Etairos. Tem um escrito. Etairos. Keleoi. Termanei. Auton, Entoi, Puri. Epeidei. Melei.
Hapsestai. Não, é Hapsestai. Hapsestai. Está escrevendo. Hapsestai. Homóculos. Odisseus. Airei, Auton. Hector. Puros. Kai. Relaunei. Eiston. Ená. Simon, Tou, Pupos, e de oftalmos Auton. Altu. Pronto. Vamos aí tentar agora fazer a tradução. Vou fazer a tradução. Então Filipe diz: de modo algum, o Ciclope não mata todos, pois Odisseu é um homem astuto. Primeiramente, ele então dá bastante vinho ao Ciclope, de sorte que logo fica bêbado. Quando o Ciclope e não é só bêbado, é muito bêbado. Muito bêbado. Vou adicionar aqui. Quando o Ciclope adormece, Odisseu procura uma estaca grande e ordena que seus companheiros a esquentem no fogo. Você botou procura, mas ele encontra. Então tem sentido de encontrar. Eu não sei se ele tem esse sentido de procurar, mas normalmente ele dá essa ideia de descobrir, de encontrar. Esse é o verbo que dá heureka. Tá. Pensei que ele procurou na caverna algo que ele pudesse usar, né? Mas ele procurou, mas aqui ele achou, encontrou. Odisseu encontra uma estaca grande e ordena que seus companheiros a esquentem no fogo. Quando a estaca está para pegar fogo, Odisseu a retira do fogo e a conduz para o olho do Ciclope. Aí, esse verbo final eu fiquei meio em dúvida, mas eu traduzi como o olho dele sibila, no sentido de fazer um barulho meio sibilante, de queimado. Sibilar é um bom verbo. A gente usou chia, mas sibilar também é um bom verbo. Aí você já terminou a tradução toda? Sim. Sim, porque você chegou no sibilar, né? O olho dele sibila, né? Você traduziu? Isso, o olho dele sibila. Gente, alguém aqui traduziu alguma coisa de diferente? Ou queira fazer um comentário? Eu só queria pedir pra Brisa repetir a tradução dela ali no EP de Meley. Por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui. Quando a estaca está para pegar fogo, Odisseu a retira do fogo e a conduz para o olho do Ciclope. Isso, você traduziu está para, né? Está para. Você poderia colocar está prestes a. Ou poderia dizer assim também, porque aqui é interessante, porque aqui ele usou no sentido de vai acontecer em pouco tempo, né? Mas depois a gente vai ver esse verbo sendo com a ideia de intenção, né? Eu pretendo fazer isso, eu vou fazer isso, né? Como se fosse uma intenção, né? Um futuro, né? Que a pessoa tá expressando. Compreendem?
Eu achei interessante isso, porque eu só conhecia esse aspecto, né, da intenção. Sim, mas aqui ele é o outro aspecto, o aspecto de estar prestes a, né, estar prestes a incendiar, né, estar para incendiar, né, quando eu digo está prestes, eu já estou levantando o nível, né, da linguagem, já é um vocabulário mais culto. Mas mas quando eu digo, normalmente no coloquial a gente não diz está prestes, a gente diz assim, está para fazer isso, né? Num vernáculo mais coloquial. Tudo bem, gente? Alguma outra questão? Eu estava procurando o heurístico no dicionário de grego moderno, se o heurístico dava esse sentido de procurar. Porque o que ele dá é find. Esse aqui então é Aí find é encontrar, não é procurar, né? Find é encontrar, não é procurar. Obter, considerar, julgar. Não dá exatamente procurar. Depois eu não consigo dizer de cabeça um outro verbo que signifique procurar. Mas depois eu tento achar e mando para vocês um outro que signifique procurar. É bom assim o do menino, esse do como é que chama? Do padre, do Isidro Pereira, porque ele é um léxico bilíngue, ele vai dar o português grego antigo, né? Então se eu procurar nele, eu vou encontrar, né? Se eu procurar, parece uma piada, né? Se eu procurar, eu vou encontrar, né? O verbo procurar, né? Em grego antigo. Ele vai dar procurar exetado. Mas eu não sei se é nesse sentido mesmo de procurar alguma coisa, né? Mas ele deu aqui exetado, e aí parece ser um composto, né, com oxetado. Depois eu dou mais outras versões para vocês. Mas continuando aqui. Vamos agora para outro parágrafo pequeno. Ele diz aqui. Era bom aqui a gente tentasse ler aqui como a gente tem pouco tempo. Deixa eu ver se como é que eu vou aqui organizar o tempo aqui de vocês. Bom, tem alguém aqui que gostaria de ler assim, uns 2 parágrafos aqui do texto, esse e esse? Eu posso, professor. Johnny, por favor. Aí você lê e já vai traduzindo, que a gente tem pouco tempo. Tá, o Rodê Anapedá. Isso. Roda na pedai, cai dei nós cladzei, o clazdei. Rodo de seus, cai roi retairoi, eiston tu antro, micon filgusin. Rode kiklops, udinatai autos horam, tiflos garestin. Então ali o Rode
anapidar, né? Então ele, eu imagino, né? Isso, Enquanto- aqui olha, não tem o Cyclops, fica implícito Cyclops. Então você vai dizer e ele, né? Então ele. E ele salta e grita terrivelmente, né? Isso, de nós. E o Odisseu e os companheiros em direção ao recanto da caverna fogem. Isso. E o Ciclope não é capaz de vê-los, não é capaz de enxergá-los, pois está cego. Isso. Aqui nessa linha é interessante porque tem duas coisas. Tem esse verbo aqui, dynatai, que é um verbo assim, que ele é depoente, é um verbo médio, né? Tem a terminação tai, mas ele é diferentão porque ele não tem a vogal de ligação. Então não tem um etai. Vocês vão ver vários verbos aqui que tem um etai ou alguma contração com etai, uma vogal de ligação aqui, uma vogal de ligação, vogal de união, aqui contraindo aqui, né? Etai, né? Mas aqui não tem. Esse aqui é um tipo de verbo que ele não tem vogal de ligação aqui. Então é dynatai, não pode, não é capaz, né? De ver, né? Horan aqui é um verbo contrato, né? Em alfa, né? Alfa, ômega. Aqui tá no infinitivo, né? Horaen, né? Aí aqui tem uma certa irregularidade porque não é ein, é en, né? Então dá horan, de não pode ver, né? Não pode vê-los, não pode os ver. Tiflos garestin, pois está cego. Aí isso aqui é como é que a gente chama? Um spoiler. Isso aqui é uma pista. Isso aqui é como é que chama? Não é flash forward. Eu esqueci agora como é que chama. Não é flash forward. É como se fosse um sinal do que vai acontecer no futuro. Tiflos garestin, na narrativa. Tudo bem, gente? Aí aqui, pode ler a segunda frase logo. Você leu? Não vou ler. Edemélita, Fossofós estin Odisseus, ala pos ekfeugusin et tu antro. E Amélita, quão sábio é o Odisseu, mas como eles fugiram da caverna. Isso, como eles fogem da caverna, para fora da caverna. Aí aqui tem esse outro parágrafo que tem aqui umas palavras tei, hysteraiai. No dia seguinte, anatelei, levanta-se, né? Nasce. Exairei, levanta para fora, retira. Cryptei, esconde. Aí hipo, mais genitivo, significa sob, debaixo. Criu, um carneiro, né? Um carneiro. É o carneiro lá da imagem, né? Quem pode ler pra gente? Eu posso. Quem é que tá falando, gente? É Johnny. Johnny, por favor. Rodepílicos. Hysteria, proton na eleitor, Rohelios, o Cyclops, Tom Liton, Exaire, Ectesto, Antro e Sodo, Kai Panda, Tateprobata, Kai Ta Saiga, Sekpepe, Odisseus, Tus En Repailos, Criptei, Poto Tomato, Eutode, Hipocriu, Megalo, Utode, Cyclops, Ekpepe, Tus Acaius, Metaton Probaton, Kai
cai apopleusi. Ótimo, ótima leitura. Bem fluida, bem fluida. Vá, pode traduzir agora. E Felipe, no dia seguinte, quando primeiramente o sol nasce, o Ciclope retira a pedra da entrada da caverna e leva para fora, né? Tanto as cabras tanto as ovelhas quanto as cabras. Então, o Odisseus esconde os seus companheiros embaixo das ovelhas e ele próprio, o Odisseu, né, embaixo do grande carneiro. Isso. Então, o Ciclope leva, né, para fora os aqueus com as ovelhas e o carneiro. Isso. E todas as ovelhas e leva, né, conduz todas as ovelhas em direção à embarcação e zarpam, né? Isso, mas que você só esqueceu o plural. Acho que e eles conduzem, né? Isso. Eles conduzem, né, todas as ovelhas e para o barco, né, para a nau e zarpam, né, e navegam para longe, né. Assim, então aqui esse ruto você pode traduzir como dessa maneira, de maneira que, né, é uma resultativa, né. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí tem alguns minutos. Vai dar 9 horas. Faltam 3 minutos. Vou passar rapidamente alguma coisa aqui para vocês darem uma olhada. No Construindo Palavras aqui ele dá palavras e verbos. Então aqui a partir do verbo paraskeuasdo você vai traduzir paraskeué ou paraskevi. Isso aqui é uma palavra no grego moderno. Paraskevi. Então aqui, paraskeuasdo eu preparo, eu equipo, né? Reparaskeué a preparação, ou o dia da preparação. Vocês sabem qual é o dia da preparação, gente? Sexta-feira. Exatamente, a sexta-feira. Tanto, né, no contexto, né, assim, judaico-hebraico, né, quanto no grego moderno, né, permaneceu, né, com essa denominação, né, a sexta-feira como dia da preparação. Aí aqui, ortônoma seria, né, o nome, onomasdo seria o nomeio, né, eu dou o nome, né. Talmasdo seria talmazo, vocês viram, né, que eu me admiro, eu me assusto com alguma coisa, né. Totalma seria o assombro, né, a maravilha, né. Aí toergo, né, seria o trabalho, ergadzomai seria trabalhar, né, o obrar, né, o realizar. E aqui tá faltando aqui no lugar desse acento deveria ter um espírito brando, ergadzomai. Aí aqui vai aparecer os radicais vai a palavra de substantivos da terceira declinação, né, com radicais em nasais, né. Então aqui vai aparecer keimon, que é a tempestade, né. Então o keimon, tu keimonos, toi keimoni, ton keimona, o keimon. Aí você percebe que não tem o sigma aqui no nominativo singular, então não é keimones, né. Não, aí aparece o socia, mas não aparece aparece ocia, mas não socia, né. Aí soncias aparece, cias aparece. Esse ni é móvel, esse ni aparece quando na sequência tem uma pontuação ou uma vogal. Tudo bem, gente? Aí aqui o ni, esse ni não é queimou-se, esse ni aqui cai, né? O ni que apareceu no radical, né, na maior parte do caminho, né, aqui ele cai e fica só queimou-se,
queimou-se ou queimou-se. Tranquilo, gente? Vocês estão já fazendo a chamada, né? Muito bem. Aí aqui, deixa eu ver, mostrar mais aqui uns outros quadros para vocês. Ele pede para você fazer a declinação de kion, tu kinos, que é o cão, né? Aí aqui ele vai mostrar o modelo das palavras, dos substantivos que terminam em labiais e líquidas, né? Labiais são as que terminam em no radical, né? Em beta, pi e pi. E as líquidas são as que terminam em lambda, ró. Então aqui da Klops é o ladrão, né? Perceba aqui o Demi estava com dúvida, né, sobre isso, né? Ó, Roclops. Aqui vai seguir esse modelo. Aqui, ó, dentro desse psi tem um sigma, né? Socias. Você está falando alguma coisa, uma pergunta? Tá tendo chiado, não estou entendendo. Você quer escrever para ver se eu leio a sua pergunta antes do final? Professor, porque eu apertei sem querer, desculpa. Ah, tranquilo. Sim, eu tava... Tranquilo. Então aqui, ó. Roclops aqui tá seguindo, né, a bilabial. Ouvi uma pergunta aqui, por que líquida? É uma nomenclatura antiga, né, líquida. Se eu imagino que seja, que a ideia é que uma ideia onomatopaica, né, uma ideia de onomatopeia, né, que pareceria com barulho de água, ou de você bebendo água, né? Aqui, né, ele classifica nessas duas consoantes como líquidas, né? Lambda, ró. Mas é uma nomenclatura antiga. Aí é aqui Roclops, Roiclopes, Tuclopos, Tonclopon, Toiclopi, Toisclopsi ou Clopsim, aí Tonclopa, Tusclopas, aí Clops, Oclopes. Aqui não coloquei aquela interjeição O, né? Porque eu peguei essa tabelinha do Wiktionary para poder facilitar aqui a montagem da tabela. Aí aqui Roretor, aí aqui já é em líquida, né? A líquida aqui é o Ró, não é o lambda, né? Roretor, né? O orador, o retórico, né? Roretor ou reitor, né? Vocês na faculdade tem o reitor, né? Roretor, retores, tu retoros, ton retoron, toi retori, tois retorsi, retorsim, né? Unir móvel, né? Ton retora, tus retoras, retor, retores, né? Aí aqui não tem o sigma aqui no nominativo singular, né? Cai o sigma aqui no nominativo singular e esse ômega fica longo, enquanto que na maior parte temos ômicron, né? No radical não temos aquele ômega, né? É um alongamento compensatório, né? Aparentemente, que a gente chama, né? E aí quando chega aqui no retorsi, o ró não cai diante do sigma, né? Fica retorsi. Tranquilo, gente? O Klops também não é tínhamos aqui também o Klops, temos esse ômega aqui, né? O tempo todo. Aqui dentro do psi tem o pan, o pi e o sigma, né? Psi, pi mais o sigma. Esse pi aqui, né? Tá aqui dentro. O pi mais o sigma vai dar psi. Ele tanto aparece o psi aqui quanto aqui no dativo plural. Esse psi, dentro desse
si tem esse pi e o sigma, que é também desinência, né, de dativo plural. Aqui na terceira declinação é sim, si, sim, né? Aí deixa eu ver o que mais que dá para mostrar aqui para vocês antes do final da aula. Tem um outro modelo do substantivo sofron, de mente sã, prudente, que tem controle sobre si. Aí ele parece com o substantivo keimon, mas aí aqui ó, você vai ter uma forma só para o masculino e para o feminino: sofron, sofronos, sofroni, sofrona, sofron, com esse aqui no vocativo aqui diferente do nominativo, né, com um acento circunflexo. Aí o neutro: sofron, sofronos, sofroni, sofron, sofron, né? Aqui já esse neutro, o nominativo, o acusativo e o vocativo com esse acento circunflexo. Aí aqui no plural: sofrones, sofrono, não, sofronon, sofrosi. Aí aqui o ni cai diante do sigma: sofrosi, sofrosi ou sofrosim. Sofrona, sofrones. Aí é sofrona, sofronon, sofrosi ou sofrosim, sofrona, sofrona. Bem tranquilo, né, gente? Vocês estão percebendo, né, as diferenças aqui. Aqui o ni caiu, né? Esse ni aparecia aqui, 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 mas bem aqui diante do sigma o ni caiu. No dativo plural. Mas lá no nominativo singular, o sigma deveria aparecer e não aparece. Fica lá o ni e você tem um alongamento desse ômega aqui, que aqui normalmente é um ômicron, mas aqui é um ômega que aparece. Então tem esses equilíbrios. E umas frases para traduzir, outras para fazer versão. Temos os pronomes interrogativos e adjetivos que acho que eu já mostrei na aula anterior, né? Tis, que é tipo quem, né? Ti seria que ou porquê. Tinos, de quem. Tinos seria do que, né? Tine, né, seria para quem, né? Tine seria para que. Tina seria que, né? Ou aqui o quem, objeto, e o ti seria o que, objeto, né? Direto. Aqui tine seria o plural, né? Quais pessoas, a gente poderia até traduzir, né? Tina, quais coisas, né? Tinon, né? De quais pessoas. Tinon, de quais coisas. Tisse, aqui olha, o ni aqui, semelhante àqueles outros radicais, cai na frente do sigma, fica tisse. Tem aqui tissing também. Aí aqui seria para quais pessoas, para quais coisas. Aqui seria quais coisas, objeto direto, melhor, quais pessoas, objeto direto, quais coisas, né, objeto direto. Aí o pronome indefinido, adjetivo indefinido, que que vai ser semelhante às formas, mas não tem acento em todas as formas. Aí aqui na maior parte, né, não tem acento e é enclítico, vai aparecer depois de um substantivo, como aqui Juaner Mitron Tina Teipai Di Leg. O homem, né, ele conta, né, uma certa história para a criança, né, ou para o menino, para a menina, né, para a menina, para a filha, né, Teipai Di, que aqui tem o tei, né, que mostra que é feminino. Aí aqui outras frases para traduzir o texto, né? Rotu Teseus pater apofineske. Então aqui temos mais uma parte da história do Teseus, que é quando ele chega em casa e o pai dele morre, né? Foi abandonar a Ariadne, né? Mas as parcas são cruéis, né? E ele vai ter, né, um certo castigo, né, pelo que ele fez. Leiam aqui a história e respondam as perguntas. Aí aqui deixa eu ver aqui. Aí tem aqui algumas frases para traduzir. Deixa eu ver aqui, que continua a história, né? Aí aqui nós tínhamos
um encontro entre o Teseu e o Édipo, lá na tragédia de Sófocles, Édipo em Colono. Nós temos os versos 607 e 609. Então aqui é interessante, porque como o Teseu viveu muitas tragédias, né, na mitologia, né, é interessante ele encontrar o Édipo, que é esse personagem trágico que a maioria das pessoas conhece, né? Aí diz aqui o texto: ó filta tai geos pai, monos gignetai teoi singeras, katane eipote, tadala sinchei pantorro pancrates cronos. Tentei fazer a entoação, né, mas não ficou tão bonito, né, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Então assim, ó queridíssimo Egeu, não, melhor, criança, né, de Egeu, né, filho de Egeu, somente, né, os ente não se tornam, ou não vem, né, não vem, melhor dizendo, somente para somente, né, para sozinhos, somente para aqueles, né, não vem, né, aí teoisin, né, para os deuses, geras, a velhice, né, a velhice somente não vem para os deuses, nem morrem, nem nunca morrem, nem morrem nenhuma vez, algum dia, né, nem nunca morrem, nem morrem algum dia, mas o tempo todo poderoso, Pancrates Cronos, Sinchei, né, destrói Panta, né, aqui tá tendo uma contração, né, com Ro, né, Pantho, o tempo todo poderoso destrói tudo, Tapanta, todas as coisas. Aí ainda tinha a sabedoria grega que no finalzinho do capítulo, Gnoti Seauton, que é aqui, ó, Gnoti é um imperativo aoristo, que vocês ainda vão estudar lá pra frente, né, que é do verbo gignosko, que é conhecer, né, então conhece-te. Aí Seauton vocês já viram nesse capítulo, Seauton, que é a ti mesmo, né, a você mesmo, né, conhece a ti mesmo, né, conhece a ti mesmo, né, conhece a você, se conheça, né, e é atribuída essa frase, né, a Tales de Mileto, né, um dos primeiros filósofos lá gregos. Oi, então alguém quer fazer uma pergunta? Então, olha, acho que a gente vai encerrar aqui hoje, mas eu agradeço a participação de vocês. Aí e a gente eu vou aqui e depois eu vou postar a gravação lá para você.